livro que eu já comentei algumas vezes, que é o Picos e Vales, né? Assim, Uau! não é que a gente tem uma subida contínua e a gente sempre vai para cima, né? Então, assim, você sobe, você desce, tem altos e baixos, né? Mas e vamos para cima. Mas que história, né? E esse conselho que você deu para os pais aqui também é magnífico, né? Porque hoje, às vezes, os pais estão muito permissivos e querem dar para os filhos o que eles não tiveram e esquece desse outro lado também que precisa, né? Do exemplo, da disciplina. Eu que tenho filhos pequenos, isso é muito válido, né? Fernando, mas que bacana, cara. Você construiu essa carreira aí maravilhosa. Você é uma referência no segmento de Maticom aí a nível Brasil, né? Visitando várias lojas, o pessoal vindo visitar vocês ali em Rio Verde. E aí chegou o momento de você voar solo, né? Você falou assim, cara, ali você fez uma transição maravilhosa também. Acho que a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. Mas fala aí pra gente como que foi essa virada também da sua carreira ali na Constrular para você virar esse empresário, esse palestrante, esse mentor, né? São tantas coisas que você está se transformando aí que é um grande exemplo. Muito interessante. Aí eu vou falar com as pessoas que trabalham nas empresas, né? Que trabalham nos negócios. Eu comecei a entender que empreendedores que abrem um CNPJs, eles colocaram um filho no mundo, né? Tanto é que é uma pessoa jurídica. E o maior desafio é criar esse filho, fazer ele ficar forte, independente, né, saudável. E esse desafio de criar esse filho, pessoa jurídica, é muito grande. E eu, pelas estatísticas que nós temos, né, grande parte, a maior parte, não vou me arriscar em falar dados, mas é a maior parte é, dos empreendedores que abrem esses filhos, infelizmente esses filhos vão ter mortalidade infantil e alguns vão ter uma mortalidade depois ou vão ficar vegetando, né? Existem empresas que crescem, que são a Marquió da vida, mas são quase que um Neymar, né? Então há um folclore ali, uma fantasia de que abrir um CNPJ vai ficar rico. E eu sou um cara de estudar, de pesquisar. Então eu ia no Sebrae, eu fiz vários estudos e pensei, cara, aqui nessa empresa que eu estou, o dono ficou aqui anos e anos construindo para fazer esse filho, né? Essa empresa tem uma base sólida, tem essa frequência. Eu estou aqui. Então eu vou pegar essa frequência e vou ajudar ele a aumentar a frequência. Então foi assim que eu sempre pensei que eu ia trabalhar dentro da empresa empreendendo, construindo algo dentro desses negócios, não tendo um emprego que eu ia repetir todo dia o meu trabalho. E para isso tem que ter uma visão um pouco diferente dentro do trabalho, achando lacunas e brechas para ajudar, para construir algo. Então quer dizer que quando eu fui transferir isso para negócios que os CNPJs eram meus, não tive tanta dificuldade. É lógico que aí eu tive um desafio enorme, e estou tendo ainda, fazer esses filhos, pessoas jurídicas, se tornarem também saudáveis, robustos e independentes. Esse é o desafio. Agora, como eu já estava trabalhando isso dentro das empresas, o desafio é menor, né? O risco da mortalidade é bem menor. Saber lidar com quando chegam os problemas também, eu já lidava, então só muda que agora é totalmente eu, mas eu já encarava um pouco assim. Então, o desafio é quando você está dentro de um negócio igual a Marquió, que tem 30 aí, Aqui já está aí 33 anos. 33 e no grupo, Ah, Mineiro já para lá de 50 mais de já. 50 anos. E aí eu chego aqui. O desafio meu é pegar a frequência daqui. E aí onde várias pessoas entram e a velocidade da esteira é grande e tchup, sai. E aí a reclamação, às vezes, a culpa é da empresa. Não, eu não tenho a frequência do negócio, eu não entendi a velocidade, eu não entendi a história, a cultura, os valores, e aí a culpa não é minha. Não é, mas se aqui precisa de pessoas para trabalhar, para produzir, e a pessoa precisa de um emprego, de um trabalho, por que não deu certo? Por que não deu certo? É aí onde a gente tem que entender. É a comunicação minha que não conectou com o negócio, com os líderes, a forma como eu trabalho, é a minha habilidade, é a forma que eu me relaciono com as pessoas.
é a minha produtividade, o meu foco. Então, às vezes, é olhar para mim e falar, o negócio está aqui e precisa de profissionais. Por que eu não me conecto? Eu nunca fui demitido de nenhum trabalho meu, nunca. Desafio. Qualquer patrão falar, demitiu o Fernando, nunca. Pelo contrário, todas as vezes que eu saí, graças a Deus, os meus patrões me agradeciam, desde aquela época que eu tinha pouca idade. Então, desde lá da dona Cecília Costa Martins, da dona Ivone Campos Bernardo, Murilo César Souza, Rosulina Alves Rosa, Ademar Almeida, o Heriberto Souza Marques, o Adalberto Bento da Silva, todos os meus patrões se tornaram meus amigos, né? E eles falam, você é um dos melhores que eu tive. O Heriberto Souza Marques, está aí vivo, forte, fala, você foi um dos melhores que eu já tive. O Adalberto, você foi um dos melhores que eu já tive. Eu falei, mas por que melhor? Não é porque eu era o melhor profissional. E aí que vem o negócio. É comportamento, é a conexão, é valorizar o emprego e a oportunidade, é honrar o patrão, orar até pelo patrão para que ele tenha ideias boas, estratégias para fazer o negócio prosperar. Então, essa questão de empregados e patrões, eu quebrei isso e falei, estou junto, é meu parceiro de negócio. Eu presto serviço e quero fazer isso aqui crescer, e crescendo eu quero ter a oportunidade de estar lá em cima ajudando. Bom, é isso, né? Porque fez sentido para você, né? O que a gente fala lá, a gente falou muito aqui do flow, e eu acho que ele volta muito, né? Porque às vezes as pessoas elas querem viver ali, elas veem o emprego como uma fonte de renda para elas viverem fora do emprego, nos momentos de lazer, né? Isso Uau, interessante isso. O emprego seja quase um fardo, né? Algo que você não gosta de fazer para poder fazer algo que você gosta lá fora, né? Mas o certo é você conseguir achar o prazer nisso e aí sim você vai conseguir fazer essa entrega. Muito interessante isso. Né? E agora, falando um pouco dentro disso aí que você já falou, né, que o tema do nosso podcast aqui é gestão e emoção. Então, assim, são temas que às vezes a gente parece que acha que é um pouco divergente, né? Porque a gestão muitas vezes pensa que a gente faz com o cérebro, né, que é mais racional. E a emoção mais com o coração, que elas não se misturariam aí quase como água e óleo. Qual que é a sua visão sobre isso, Fernando? Assim, você acha que o líder ali, ele é aquele chefe que ele tem que ser duro, ou é essa mistura que você tem que equilibrar? O pessoal fala ali, você tem que bater e soprar. Fala aí um pouco sobre o estilo Fernando Antônio de gestão. Interessante que eu posso fazer uma analogia com um carro, né? Vamos colocar o cérebro como um motor, né? Um motor ali que com um câmbio dramático, um câmbio automático. Dramático é lá atrás, né? Câmbio automático. Que ele tem a potência, né? Toda a potência. Ele, quando você acelera, ele vai mudar de marcha de acordo com a necessidade, ele vai estar conduzindo ali, né? Que leva o carro, né? O motor. E eu digo que as emoções são um combustível. Né? O combustível que vai fazer esse motor funcionar. O cérebro, né, como motor, sem um bom combustível, o motor não vai. Então, o combustível é aí que está. Nossos traumas, né, e tudo que a gente pode falar sobre isso, os gatilhos de tudo que aconteceram na nossa vida, com impactos emocionais, nós não temos o poder, principalmente quando na infância, primeira infância, de filtrar. Então entra como verdades absolutas, são armazenadas na gaiola da mente, que no momento de um novo estresse, abre-se essa porta e vem com uma força enorme, parecendo que a gente estava naquele momento. Então, dentro dos negócios, eu não consigo separar isso. Né? Então, quando eu estou tomando uma decisão, quando eu estou tendo que bater uma meta, quando eu tenho que ter um feedback ou receber uma crítica, né? E todos esses problemas, esses traumas, esses impactos emocionais se tornaram gatilhos emocionais, vão voltar à tona e no momento ali que tem esse problema, provavelmente muitas pessoas não vão conseguir lidar com isso, vão ficar reativos ou vão ficar realmente retrancados, retraídos, vão entrar em estresse, não vão conseguir entregar o que muitas vezes é necessário de uma correção ali, não vão conseguir corrigir a rota.
Então, se não houver esse combustível correto, muitas vezes a liderança vai ter que perceber que essa pessoa não está no nível de receber uma crítica tão forte, e aí onde vem a liderança que lidera baseada em gestão e emoção, porque vai entender que as pessoas não são iguais, e por mais que eu tenha um cargo, por mais que eu tenha várias formações, por mais que eu tenha toda a qualificação técnica, talvez eu não tenha, né, qualificação emocional, e eu não vou conseguir conduzir a minha mente por um caminho correto no momento desse estresse, que eu deveria acalmar, conversar com o meu eu interno e dizer assim, é só algo pontual que ele está falando, não é você, é um fato que ocorreu, você não é uma pessoa ruim, você não é fraco, você não é doente, você não é nada disso. Foi um fato que o seu líder está querendo corrigir com você, então vou trabalhar para melhorar esse fato, estudando, lendo, fazendo. Então a gestão das emoções faz dos profissionais mais resilientes, entendendo que o fato não sou eu, não há essa confusão, é um fato. E o que aconteceu no passado não está acontecendo agora. Não é que eu tive um meu pai que falou alguma coisa para mim, você não vai dar nada, você não vai ser nada na vida. Desse jeito, dessa forma, você não vai ser nada na vida. Essa parte da dessa forma, a criança não vai ouvir só a parte, muitas vezes. Você não vai ser nada na vida, e isso vai reverberar no momento que o líder vai dar um feedback e vem, você não vai ser nada da vida, e toda a química vai invadir o corpo, e a pessoa pode começar a chorar, pode travar, ou pode reagir de forma abrupta, perdendo a oportunidade de crescimento e evolução dentro do trabalho, aprendendo com esse feedback e indo para um próximo nível. Então, agora do outro lado, o líder que dá o feedback, entendendo que as pessoas têm todos esses traumas, todas essas dificuldades e desafios de não saber lidar com o seu eu interno e essas emoções repreendidas, também ter um pouco de leveza no momento e parar um pouco e só conversar. Me fala um pouco sobre a sua vida. Fala um pouco sobre você. Sair um pouco do contexto, deixar a pessoa se desarmar e perguntar. O que você não entendeu do processo que você fez e não foi tão bem sucedido? Deixar a pessoa se soltar e aí sim entrar num acordo de correção. Às vezes não é o momento de pressionar porque o outro não vai receber a mensagem. E se o intuito do feedback é corrigir e melhorar, às vezes pressionar só vai trazer o quê? Mais e mais problemas. Essa pessoa vai sair da empresa ou vai se tornar obsoleto, porque não vai ter coragem mais nunca de fazer nada além do status quo e talvez um zumbi, porque precisa do salário, né? Então a gestão de emoção, ela dentro dos negócios, ela é o negócio, né? Eu acho que assim, um grande desafio, né, Fernando, que assim, a gente pode falar quase que você foi forjado no fogo ali, sim, né, no ferro. Minha esposa fala, essa ruguinha sua aí não consegue nem voltar mais aqui, tá vendo? Eu tô normal e já tô com cara feia. E aí, o desafio, né, quando a gente vem lidar com essas novas gerações, né, que tem aí os nativos digitais, e não só isso também, né, mas você é um cara que já está integrado nessa busca, né, que você já tem um conhecimento diferenciado e às vezes a gente pega, né, esses profissionais que estão entrando no mercado com essas novas vivências e muitas vezes a gente acaba não tendo paciência, né? Ou então até o discernimento de falar, poxa, mas espera aí, eu estou nesse negócio há 30 anos, né? Essa pessoa está chegando agora, então deixa eu formar ele, eu trabalhar, né? Eu mostrar o caminho. Tem até estava vendo um vídeo esses dias lá do CEO da NVIDIA e ele falando assim que ele é contra demitir o funcionário, que ele vai ali sim, às vezes até que aparentemente ele é um pouco duro, né? Ele vai sim trabalhar aquela pessoa para ela chegar. Porque a partir do momento que ela já está ali, é porque a gente acreditou nela, né? A gente deu a primeira oportunidade. E o que mudou? Simplesmente assim, as pessoas não são descartáveis, né? Então a gente precisa desse pessoal aí ao nosso lado, né? E dentro da sua experiência, do seu trabalho, Fernando, você falou muito ali sobre a matriz de necessidade de evolução ali, a dificuldade, eu acho, não sei se eu entendi errado, que seria conciliar o pessoal, o profissional, seria alguma questão tipo a roda da vida, você poderia falar um pouquinho aí pra gente? Muito importante sua pergunta. Eu fiz a formação de coach alguns anos atrás, né? E não concordei com algumas coisas que eu já vinha estudando e
Não que eu quero desafiar, mas eu não concordei. Por exemplo, uma das coisas que eu não concordei foi a roda da vida. Porque ela diz que você tem que ter uma roda redonda, né? Ela tem que ser um ciclo perfeito e eu acredito que só Jesus Cristo que conseguiu chegar a isso aqui na Terra, né? Nenhum outro ser humano. Então, isso me deixou assim no estado de estresse, porque quando eu faço uma coisa, eu tento colocar em prática. E eu tentava, cara, não tem como. Você Como que eu tentava vou fazer a roda ficar redonda? A minha estava toda dentada. E eu não, aquilo me deixou muito chateado. Inclusive, eu falei, não vou frustrado. Eu não falei, não vou nem fazer coaching com as pessoas, porque eu não acredito nisso. Ficar lá perguntando a pessoa e depois falando a pessoa, você tem que fazer que essa roda ficar redonda. Então, eu guardei os manuais. E aí um dia, eu em casa, 3 dias de estudos, que eu ia para o meu escritório, às vezes ficava o dia todo, eu sou assim, às vezes eu fico o dia todo, 2 dias dentro do escritório, entro cedo, saio de tarde, lendo, estudando. E num desses finais de semana, eu entrei no estado de flow mesmo, de estudos, e não sei onde começou, eu estava no canal do Panamá, estudando as eclusas, sobe e desce, é um negócio mais longo, mas enfim. Eu cheguei à conclusão que, assim como as eclusas do canal do Panamá que sobem de nível para você ir para um outro lado, a primeira coisa você tem que encontrar um farol, achar a sua eclusa e subir de nível. Camadas, camadas. E aí eu comecei a perceber o seguinte, tá, eu tenho tempo na minha vida, porque é um tempo limitado, e tenho energia. Então eu não consigo multiplicar o tempo e nem a energia. Eu posso calibrar, eu posso melhorar, eu posso otimizar. Então, se eu quero hoje fazer um projeto financeiro profissional, eu vou despejar tempo e energia nisso, eu não vou conseguir ser o pai que vou estar na escola o tempo todo, que eu vou estar o tempo todo com meus amigos, o tempo todo fazendo projetos sociais, né? Eu não vou conseguir ser o cara bombadão da academia, eu não vou conseguir ser um desportista profissional de fim de semana, eu não vou conseguir, por exemplo, depende de viajar o tempo todo para conhecer novos ambientes. Então são várias coisas que eu não vou conseguir ser perfeito. Porque eu estou no projeto Turbo Master Power Profissional Financeiro. Eu não vou conseguir ter o lazer mais top do mundo. Então minha roda vai ficar toda quebrada. Só que se eu tenho consciência, onde é a matriz da consciência, de colocar turbo aqui eu quero ser excepcional, mas eu vou negociar com os outros. Vou negociar com lazer, fazendo acordos e datas pré-definidas para não atrapalhar. Você não simplesmente negligencia ou deixa de lado. Exato. É acordo para cada uma das eclusas. Essa eclusa social, por exemplo, de repente ela vai ficar lá no regularzinho mesmo. Ruim não, mas lá no regular, no limite do ruim. Porque eu vou ter pouquíssima coisa na área social por um tempo que eu determinei. Porque agora o meu foco é esse. Mas aonde que estão os valores? Que é uma matriz de valores. O que eu mais valorizo? Valorizo minha família, valoriza. Aí tem a tríade, que eu trago como a tríade de princípios, mais do que valores, que é corpo, mente e espírito. Então, ela tem uma tríade de princípios, que princípio é aquele negócio, é igual pular de um prédio. É uma lei da gravidade. Se você pular, vai morrer mesmo. Não tem ser humano que pula de um prédio de 100 andares, 50 andares, que não morre. Então, princípio, se eu negligenciar o meu corpo, adoecer, acabou todos os outros. A minha espiritualidade, que eu acredito que é realmente eu ter sentido de propósito de viver, conectado com algo maior, também não tem sentido da minha evolução constante. Se eu vou findar com tudo isso e não ter conexão. No meu caso, eu acredito em Deus, então, se eu não tiver essa conexão com Deus, para mim não tem sentido nenhum, é oco por dentro. E o outro é a mente. Se a minha mente não estiver saudável, se eu não estiver bem, se eu não estiver estruturado, com gestão das emoções, um desses que se perder, eu vou para o manicômio, eu vou para um lugar que não é muito legal, ou eu vou para uma cama de hospital, ou eu vou me tornar um ser que talvez conquisto tudo, mas sou tão pobre que eu só tenho dinheiro. Então, essa tríade. Aí tem outros valores, né? Por exemplo, tem gente que tem um valor familiar, como um dos valores que muitas vezes chega até a princípios. Então, não, aqui na minha família eu não abro mão. Quero almoçar com minha família, quero levar meus filhos na escola, quero participar da reunião. Então, beleza. Então, tá. Mas só que lembrando que onde você coloca energia e tempo, não vai ter como despejar em outros. Mas beleza. Mantenha a sua família da maneira que seus valores pedem. Talvez você vai ter que sacrificar lazer com amigos e ficar com a família. Talvez ter que sacrificar sociedades externas e a sociedade da sua família. Entendeu? Então, aí você vai calibrando, e aí eu tenho
um campo energético máximo que a pessoa mais evoluída consegue e um campo energético mínimo que uma pessoa passar disso ela adoece. E eu cheguei nesses números baseado em pesquisas que eu fui fazendo com pessoas ao longo do tempo, que 22 para baixo a pessoa já está doente, ela com certeza já está no psiquiatra, ou está tratando de saúde, ou está separando casamento, essas coisas todas, ou está quebrado financeiramente. E acima de 22 começa a estar no nível de sobrevivência até o nível 28, 30, que aí entra no nível regular e de calibragem até o nível 36. Acima de 36 é um ser muito evoluído, que consegue estar em níveis altos em todas as reclusas, né? Não nível excepcional, que é só Jesus Cristo, mas nível alto financeiro, família, espiritualidade, corpo, mente, né? Social, regulado em alguns. Então esse ser é um ser hoje muito evoluído, que consegue, né, chegar nesse nível da matriz, potencializando seu tempo e sua energia de uma forma tão saudável que ele vai olhar para todos os núcleos e vai falar, estou bem em todos, ou delegando, ou participando de alguma maneira. Então, essa é a busca da evolução. E de quando em quanto tempo você olha para a sua todo matriz ano. e... Às vezes, não, eu tenho ela, sempre no meu ambiente de trabalho. Ela para avaliar o que precisa de ajuste. Carlos, todo ano eu faço uma análise da minha vida. É uma reflexão muito grande que eu tenho de meta-objetivos, né? Eu planejo o meu ano todos os anos. Então, eu tenho planejamento de 20 anos. Todo ano eu vejo que ponto que eu estou. Agora, olhar e internalizar, eu tinha ela enquadrada no meu escritório, né? Por todos esses anos, depois que eu descobri. Porque quando eu percebi que estava fugindo o controle de alguma coisa, no nível familiar, por exemplo, ou saúde que já teve, eu volto para isso com toda velocidade e força para recalibrar a matriz novamente, né? E não me perder, principalmente na tríade e naquilo que eu coloquei como objetivo, igual no momento. Um objetivo profissional muito forte, né? Que é construir o IFA, o Instituto IFA. Então, realmente é algo que eu estou dedicando 12, 14, 16 horas por dia, finais de semana. Não, é algo que, assim, se tivesse algo que eu fosse ganhar dinheiro hoje, eu vou agendar para amanhã para estar aqui com você, porque é algo do meu propósito. Então, o propósito é maior que a proposta. É uma frase que eu não sei onde eu ouvi algum pensador aí, mas quem vive de proposta não vai alcançar seu propósito, né? Jamais. Então é por aí. É muito legal isso que você falou, até porque assim, quando a gente pega um desvio de um grauzinho que seja, né, ao longo período, lá na frente vai dar centenas o de avião, metros né? e quilômetros, né, vai chegar em um lugar totalmente diferente, né? Então a gente precisa ter essa análise frequente aí do que a gente está fazendo, né? Só comentando um pouco. Por isso que ela é interessante, né? Para ela te dar isso, ela te dá esse norte. Fez muito sentido para mim, porque assim, a gente precisa de ter esse olhar crítico, né? Porque às vezes a maioria das pessoas olham para a roda da vida, né? E fala, cara, então eu tenho que fazer isso aqui ser redondo, né? Ser ali o mais amplo possível, tudo 10. E realmente isso é quase que impossível. E o tem que, se não faz sentido para você, não tem o porquê de fazer, né? E aí, às vezes, com isso, as pessoas elas acabam ficando muito na superfície. Então, elas não se entregam, elas não se aprofundam nos assuntos, né? Então, acaba que fica aquela imagem que faz um faz de conta, mas que não faz o que precisa ser feito, né? Eu acho que é isso, né? Fala, cara, então eu tenho que ficar aqui 3 dias, vou me trancar, vou estudar, vou pesquisar, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer, eu vou fazer exercício. Ah, apareceu uma festinha, não, vou comer hoje, né? Assim, você fica sempre no efeito sanfona. Você ali, é né? disciplinado, meu Deus. Você me inspirou quando você fez aquele trabalho, né, da sua dieta. A gente chega lá devagarzinho, né? Ô, Fernando, mas você falou aqui de quase uma centena, ou mais de uma centena de formações que você fez, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre alguma que te surpreendeu, que bacana. assim, que a gente pudesse dar uma dica aí para os ouvintes, né? Você me falou de 2 que eu acabei fazendo uma ainda, porque a outra eu ainda não consegui a agenda deles, porque a minha tá ali, ansioso para fazer. Até o cara me chamou hoje aqui. Mastermind? Do Mastermind, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas formações, o que fez sentido para você, o que você pode compartilhar com a gente, para a gente chegar no nível hard.
É muito bacana isso aí. Nós somos como um jardim, né? Ali começa aquele terreno limpo, aí você começa a plantar a semente e adubar e cultivar. Umas plantas crescem mais rápido, outras crescem mais rápido. De vez em quando vem uma erva daninha, você tem que estar cuidando para não para tirar. Você tem que ter um jardineiro que cuida da entrada das sementes, né? Porque senão entra sementes erradas, que são nossos filtros emocionais, né? E então cultivar esse jardim e plantar boas sementes são as formações e as práticas, as vivências e ressignificar as experiências de vida como experiências, não como traumas. É o maior desafio. Eu transformar uma experiência negativa em algo que eu sobrevivi, então me tornei mais forte. Não ficar preso nessa experiência como algo que me deixa paralisado, como vítima, enfim. Então, o Fernando vitimista, o Fernando que até pouco tempo, ainda camadas, né? Ah, eu vou comprar um carro. Ah, não vou porque não faz sentido. Não era por falta de merecimento mesmo. Não era porque acha que não faz sentido ter aquele modelo de carro. Tô falando de coisa material aqui, né? E tem muitas vezes de a gente aceitar ser amado, amar, né? Também é desafiador, né? Quando não teve essa conexão amorosa no início da vida. E quando eu fui tendo necessidades, por exemplo, na área de vendas, né? Comecei na área de vendas, não queria, mas Deus é tão maravilhoso que eu comecei na área de vendas e uma pessoa veio e me deu um livro, O Maior Vendedor do Mundo, Diogo Mandino. Quando eu li aquele livro, e aí eu falo que eu faço as coisas aí, eu não sei porquê, que falava assim, leia cada pergaminho de manhã, na hora do almoço e de tarde, por 30 dias, para depois você passar para o próximo passo. Uau. E eu li desse jeito, de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Cada pergaminho, eu demorei meses para ler aquele livro. E aquilo internalizou tanto em mim que o cliente entrava e eu repetia o pergaminho, né? Tinha pergaminho que eu praticamente lia inteiro, de 3 páginas. Então, porque tanto ler, né? Aí tem aquelas palavras, aquelas frases que são títulos, subtítulos do pergaminho. Eu li aquelas frases de cor. E aquilo internalizou de tal maneira que as minhas vendas, explodiram. Porque eu tinha uma autoconfiança e ele conta a história do Rafid ali, tudo, que ele me encantava. E aí eu falei, cara do céu, no final, a história de Jesus, não posso dar spoiler, mas é um livro maravilhoso. Pequeno, né? Fácil de ler. Facinho de ler, é maravilhoso. E aí eu falei, cara, então o negócio é ler uma coisa, pôr em prática e bum! Eu peguei essa chave. Se você perguntar um momento que virei a chave, foi nesse livro. Porque eu era um leitor voraz. Eu não sei se é por causa da minha avó, que punhou para ler o evangelho para ela desde pequenininha, então eu li o evangelho até mandar parar para ela. E eu aprendi a ler. Então, gibi, eu ia na revistinha usada, que eu comprava aquele tanto de gibi, lia tudo. Então, eu pus fogo numa casa, porque me proibiram de ligar a lâmpada, e eu acendia vela. E eu pus fogo no lugar, porque eu ficava até meia-noite lendo todos os dias. Né? Eu pus fogo no quarto da casa da Dona Ivone, que eu morava lá, e ela falou, não pode ficar com a luz acesa. Enfim, tanto que eu gostava de ler. Achou um jeito? Né? Achei. Cara, aí eu descobri a chave. E eu falo para vocês, tem até uma parábola, mas eu não vou falar aqui, do menino que encontrou um livro e o livro falava para ele fazer isso, que ele ia conseguir um objetivo. E aí ele ia fazendo tudo que o livro mandava, se tornou poliglota, foi parar em outro país, né? Seguindo só que o livro falava, você vai conseguir isso, mas para ele você tem que fazer isso. E é uma parábola muito bacana. E isso mexeu comigo. E aí eu falei, cara, e qual o próximo nível? Aí vinha que esse cara vender um curso lá na loja, eu era vendedor, né? Vai ter um curso de vendas, e a empresa não tinha muito interesse, eu perguntava, mas vai ser onde? Vai ser em tal lugar. Aí eu ia lá no curso de vendas. Cara, o cara falava aquilo e eu anotava tudo. Devorava. Não. Uma vez teve uma palestra, antes teve uma palestra do professor Marinhas, Uberlândia, de vendas. O Ademar, não vou não, Fernando, vai. Mas só que você tem que voltar amanhã. Eu falei, caramba, aí eu saí de tarde de Rio Verde, peguei carona em Tumbiara para lá assistir a palestra do professor Marinhas e ele ensinando técnicas de vendas. Eu falei, até ensinar, sorrir. Tem um músculo da face, uai! E eu, nossa, o que é isso? E anotei um monte de páginas.
O que aconteceu? Com as técnicas do professor Marins, minhas vendas, bum. Aí eu descobri a PNL. Cara, quando eu descobri a PNL num treinamento de 3 dias, falei, caramba, vou aprofundar nesse tema. Nossa, o cara sinestésico é assim, olha como é que é o cliente. O auditivo, visual. Caramba, o cara é assim que faz. Moço, eu virei um mestre de PNL. Eu descobri que o cara era sinestésico na hora que ele começava a andar. Minhas vendas, bum. Aí os colegas não queriam ler muito, não queriam fazer curso, não entendiam porque eu era o primeiro lugar todo mês. E o caminho é natural. Eu vi que era muito bom. Assinei revistas. Na época eu tinha assinatura Você S.A. Exame e Caras e era S.A. Você S.A. Exame, Veja e Caras. E só a Caras que minha esposa gostava mais eu lia menos, mas essas revistas eu devorava. Então eu era um cara antenado com tudo que acontecia no Brasil e no mundo que estava nas revistas, né? E o cliente vinha para conversar comigo, eu tinha histórias para contar, eu sabia falar de economia, logo virei um gerente. Então o gerente ali também eu sabia conectar. Então, o que eu quero dizer? PNL foi uma virada de chave. Porque eu comecei a entender que o ser humano comporta-se de tais maneiras porque tem alguma programação. E aquilo fazia muito sentido na prática. A pessoa fala, não existe. Existe e eu provei isso nas vendas. Aí você vai conhecendo outros temas como técnicas de vendas, né? As técnicas de vendas. Então você tem técnicas verdadeiramente de venda, de abertura de venda, de demonstração de produto. Tem técnicas de processo de venda. Então, isso foi bom. Liderança. Liderança, eu fui um péssimo líder por anos. Eu adoeci como líder. Porque eu não tinha aprendido a liderar. Então, eu me tornei um líder horrível, opressor, executor e centralizador. E aí eu adoeci. Fiquei doente, gastrite, esofagite, refluxo. Muito mal mesmo. Porque eu não sabia liderar. Até um dia que um funcionário chegou e falou assim, que gerentinho que você é? E eu... Foi lá na ferida. Aí foi na ferida, eu falei, cara, você estudou para ser um ótimo vendedor? Vai estudar para ser um líder. Aí eu fui procurar amigos meus que eram líderes. Como que você faz? O Cid. Não, cara, tem que estudar liderança, tem que delegar, moço. Você é gerente, você não pode ficar fazendo as coisas, não. Tem que pôr os outros para fazer. Como assim? Ué, mas eu tenho que fechar a venda, bater a meta? Não, mas os vendedores, o papel deles é vender, o seu não é esse. Vai estudar liderança. Aí eu fui para o Sebrae, fui fazer curso de liderança. Inclusive, encontrei lá um Empretec. Aí eu fiz Empretec. Cara, aí fiz Empretec, foi uma virada de chave. Aí eu fiz lá um curso do Sebrae de empreendedorismo, mas o Empretec foi o mais forte. O Empretec foi uma virada de chave violenta. Você fala, Aí depois eu descobri Dale Carnegie. Fiz tudo Dale Carnegie. Você fala, o que você fez Dale Carnegie? Tudo. Recomendo. Eu tenho instituto e recomendo, né? E eu descobri lá em 2001 Napoleon Hill. Falei, caramba, o cara ficou 20 anos estudando a riqueza. Eu tenho que conhecer o que esse cara fez, porque o cara ficou 20 anos estudando a riqueza, mano. Ué, eu não vou ficar 20 anos estudando a riqueza, eu vou ler o que esse cara fez. Ó, peguei um livrão de 800 e tantas páginas, eu e minha esposa leu ele, mas não é lido, não. É estudado. Cada capítulo. A gente estudava aquilo. O poder do vestuário, o poder disso, o poder daquilo. Eu fui mudando algumas coisas e moldando dentro do livro da Lei do Triunfo. E coloquei em prática até a questão da minha vida financeira, né, da mentalidade financeira, o mastermind, né? E estudar esse livro foi uma virada de chave muito grande para mim. Depois eu fiz a formação pelo Napoleon Foundation, fiz várias, né? Pleno, fiz o Lince, fui fazer, né? Porque eu queria, né, ter essa comprovação do livro. Mas eu já estava com isso incorporado. Eu sabia falar filosofia de cor, salteado, desde 2003, 2004. Eu já falava filosofia toda, porque eu tive a sorte de fazer essa imersão que um japonês me apresentou no Napoleon Hill. Me apresentou, explicou, falou da filosofia. A gente tinha que falar filosofia. E eu fui vender uns purificadores finais de semana e à noite, e lá, eu lembrei, lá você tinha que falar filosofia. Foi lá que eu conheci o Napoleon Hill. Eu trabalhava de vendedor na loja e vendedor à noite, finais de semana, de purificador de água. Hoken. E lá a filosofia de Napoleon Hill era muito difundida. Então, o que eu quero dizer? Essas formações
pontuais eram voltadas para as minhas necessidades momentâneas. Era venda, fui estudar tudo sobre venda. Era liderança, demorei a pegar a chave. Achava que por osmose eu ia poder, me lasquei. Foram tipo uns 3 anos de péssima liderança. Mas às vezes você achou que já estava pronto, por isso que Totalmente. Não achei não, eu era um vendedor topíssimo, um cara que chegava cedo e saía de noite, dedicadíssimo, comprometido, que aí está a diferença do trabalho e o trabalho produtivo, e assertivo e inteligente, e com sabedoria. A pessoa fala, eu sou trabalhador. Oh, com todo respeito, a pessoa que trabalha fazendo massa de servente, que eu já fui, é trabalhador pra caramba. Tá? Agora, o quanto que a hora dele vale? O quanto que... Eu costumo falar uma coisa. Você acha que você está ganhando pouco? Pega o seu currículo, põe lá no LinkedIn e vê quanto que vem de salário. Quanto que eles vão valorizar esse currículo? Às vezes você está ganhando muito bem e fica quieto e vai estudar para melhorar. Não é, cara? Você concorda comigo? Vamos ver quanto que vale, quanto que as pessoas vão pagar pela sua experiência. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, me mostra um vendedor que estuda tanto quanto um médico e ali você tem um milionário, né? Uau! É desse jeito mesmo. E infelizmente, assim, a maioria dos vendedores, né? Porque assim, a profissão vendedor, né? Eu acho ela maravilhosa, eu respeito e admiro, porque não é uma profissão fácil você lidar com o público, né? Mas geralmente ela é uma profissão que acontece, né? Dificilmente alguém vai falar assim, o que você vai ser da vida? Cara, você é vendedor, sabe? Então se a pessoa entra ali talvez por uma oportunidade ou uma falta de outra coisa que ela buscava, tá, mas se você tá ali, cara, vai se desenvolver, né? Então você já falou de livros, de formações, então tem como se sobressair, tem como ganhar muito dinheiro, tem como fazer sentido, né? Eu acho que é um pouco a questão do propósito, né? Ô Fernando, mas assim, você já andou em brasa? Já andei. No caco de vidro? Já andei algumas vezes, não foi só uma não. No caco de vidro também? Também, ué. No caco de vidro. E assim, você acha que essas dinâmicas, elas acrescentam algo ali, ou fez sentido para você? Ou essas dinâmicas assim mais impactantes, elas seriam ali mais um sensacionalismo para vender um curso, um treinamento? Fui fazer um tratamento em Uberlândia, com uma médica conceituada que traz uma filosofia alemã, japonesa, doutora Clarissa Martins. Então, uma médica que vinha gente até de outros países para tratar. Né? Artistas famosos tratavam lá com ela. O Bruno lá do Bruno Marrone contava com ele lá. Então, ela é muito conceituada. E uma das técnicas dela de tratamento é a questão mental e emocional. Então, por exemplo, tinha um simulador que você ouvia e via coisas como se fossem reais para você quebrar traumas, para você superar traumas. Então, ela entendia que, tanto é que a clínica dela é uma clínica de medicina integrativa, que integra o corpo, mente e espírito, integra tudo. E aí ela tinha esse simulador que ficava ouvindo coisas, né, como o Hélio Couto ali, né, com não sei como é que chama, que vai para um ouvido, vai para o outro ali e tal, né, e imagens. E a pessoa se sentia melhor. Então, quando nós temos ali uma caminhada na brasa, ou no caco de vidro, ou qualquer outra dinâmica que desafia, não é andar na brasa. Andar na brasa é queimar o pé. A questão é, primeiro, o contexto em que isso acontece, a preparação que o treinador, com um profissional, tem antes para a pessoa entrar naquela brasa. Então, primeiro é uma preparação. O que você tem de trauma a hora de você passar nessa brasa como se estivesse superando algo. Né? Então, quando você passa pela brasa, na verdade, você está ali buscando uma autoafirmação, uma autoestima. É um desafio que você superou, como se você estivesse na montanha-russa. Eu subi em cima de uma árvore uma vez e fiquei lá 1 hora que meus primos pulavam lá de cima, que era muito alta, e eu olhava para baixo, parecia que era 200 metros. Então, eu fiquei 1 hora lá. Aí eu pulei, falei, cara, não morre não. Aí a segunda vez, terceira vez. Mas a primeira eu não desci porque não tinha jeito. Depois que sobe, era impossível descer. Eu tinha que pular. Então, quer dizer, a brasa é isso. E quantas brasas e cacos de vidro nós temos na vida? E a gente olha e fala, eu vou queimar meu pé, não vou. Vai cortar meu pé, não vou. Vou passar de lado, sartar de banda. E essa metáfora, é uma metáfora, né? É a metáfora das brasas, a metáfora do caco de vidro.
tava na Disney agora e lá tinha aqueles simuladores lá que você grita, você chora, você dá afirmação, você tá parado. Grita. Tem gente que surta, fecha o olho, porque e é um simulador. Porque a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por que eu sofro de coisas que aconteceram há 20 anos atrás? Isso é uma verdade absoluta hoje ou eu estou contando uma historinha para mim mesmo? Não é assim? Então, a história que eu conto para mim mesmo, de ter superado uma brasa, superado um caco de vidro, internamente fala, você pode. E às vezes, no momento de dificuldade, o cérebro fala, você pode, você passou no caco de vidro, você passou na brasa, você pulou lá de costa, lá, não sei como é que é o nome, se jogou lá. Eu estou pronto! E né? Então você faz aquelas maluquices lá, você sai de lá realmente com, cara, eu posso muita coisa na vida. Então é muito importante participar de imersões de alto impacto, com profissionais de altíssimo nível, que não são alguns aí que... por exemplo, eu nos meus ensinamentos já aprendi, mas eu não faço brasa. Não faço caco de vidro. Porque para mim eu teria que me aprofundar, aprender mais, ter um sentido contextual, não só para fazer um show, para ser no Instagram, não tem interesse nisso. Né? Então tem alguns que se tornam shows pirotécnicos, né, para aparecer no Instagram. Agora, quando é profundo, contextualizado, ambientado, com profissionais qualificados para ajudar ali, aí eu acredito que muitas pessoas podem ser ajudadas com essas dinâmicas. Né? Que legal, muito bacana essa visão sua. Assim, já participei, mas é um prisma totalmente novo esse que você colocou pra gente. Ô, Fernandão, mas assim, você é um cara muito direto, você tem muita energia, né? O foco na ação ali. Eu lembro o dia que você veio aqui na loja, que a gente foi bater um papo para contratar seu trabalho, né? E aí a gente começou a conversar, e se animar, e você quase levantava da cadeira e falava alto, aquela energia contagiante e maravilhosa, né? E a gente falou um pouco sobre isso já, né, assim, dos desafios e das oportunidades do mercado atual, quando a gente olha para a questão dos colaboradores, mas é que você tinha comentado lá atrás sobre a questão do trabalho que você tem para estimular a visão do dono nessas pessoas aí, nos nossos colaboradores, nas pessoas que trabalham CLT. Conta aí para a gente como é que funciona isso aí um pouquinho. O que eu percebi? Eu tenho um propósito. O propósito de vida é contribuir para a evolução das pessoas, evoluir em primeiro lugar e contribuir para a evolução das pessoas e dos negócios. Esse é o meu propósito de vida. Coloca o cinto de segurança, o colete salva-vidas, né, a máscara primeiro em você, depois no outro. Exato. Então, evoluir. E aí, eu comecei a fazer isso com palestras, com workshops, com imersões. E eu percebi que as empresas tem uma necessidade muito grande de líderes humanizados que conseguem cuidar das pessoas, se comunicar com as pessoas. E a gente tinha o Eneagrama, né? Foi das chaves a principal. Essa realmente foi a chave principal quando eu descobri que tinham 9 personalidades provadas pela medicina. Eu falei, caramba, 9 personalidades. E eu, como líder, evoluí absurdamente, formei líder em tempo recorde baseado nesse método, aliás, baseado nessa ferramenta. E essa ferramenta ela foi utilizada na Consular de forma assim, né? Essa pessoa tem esse perfil, né? Ela para fazer isso, nós não vamos deixar dela ter essa oportunidade, mas sabemos os desafios dela, vamos trabalhar para ela melhorar. Nunca deixei de dar uma oportunidade para alguém porque tinha um perfil, eu não rotulo. Porque é um perfil 7, não pode ir para o compras. Foi. E foi muito bom. Mas o desafio de foco é enorme. Então, você tem que trabalhar muita metodologia de indicadores e monitoramento para que ele entenda. E depois que entende, vai embora. Usa essa energia e tudo para dar certo. Então, o perfil não vai te rotular nem te proibir de fazer nada. Mas, contudo, no entanto, se eu sou uma pessoa que gosta de ficar na frente do computador por horas, lendo, estudando e de forma analítica, eu vou ter dificuldade de ser aquela pessoa que fica o tempo todo comunicando e conversando com os outros e abraçando aquele negócio todo. Então, são antagônicos. Agora, dá para mim ser um pouco mais aberto, mais conectado com as pessoas? Lógico, eu posso desenvolver através de treinamento, desenvolvimento. Nós somos seres que podemos evoluir.
Dá até para aparecer depois outra pessoa totalmente diferente. Agora, a essência está lá. Não dá para mudar até o resto da vida. Isso é provado pela medicina. As patologias vêm de ir contra a essência, sem ter preparo, muito tempo, e não entender que tem que ir aos poucos. Ficar fora da zona de conforto muito tempo, dá estresse e patologias. E entendendo isso, eu falei, cara, formar líderes. Porque esses líderes entendendo isso, vão cuidar das pessoas, e essas pessoas vão ter oportunidade de se desenvolverem e se tornarem grandes pessoas no futuro. E com isso eu vou mudar até gerações. Porque a pessoa vai ter a oportunidade de encontrar líderes que falam, olha, eu entendo os seus desafios, vem cá. Vou te ensinar, vou cuidar, como o CEO lá da NVIDIA, como é que é? NVIDIA. Então, quer dizer, ele não demite ninguém, mas provavelmente ele já descobriu que as pessoas têm talentos e desafios distintos. Provavelmente ele já entendeu essa magia. Eu também raramente demito uma pessoa. Muito raramente dos meus times. Eu vou. E tem aquele negócio dos princípios. Eu demito quando os princípios são realmente. Exato. Interessante isso aí, porque tem aqueles critérios, né? Tem os valores e tem valores que eu vou ressignificando. Por exemplo, hoje eu não aceito ninguém com tatuagem. Amanhã eu não estou nem aí para isso. É um valor que eu tinha e hoje eu não valorizo isso mais, que eu mudei. Então tem valores de transição, baseado no momento do mundo e no meu nível de evolução. E tem os valores que são regras, leis pétreas, que se são princípios. Esses não são negociáveis. Então esses valores estão no topo da cadeia, que se tornam princípios, e alguns valores você vai mudando de acordo com a sua maturidade, com a sua evolução, são valores de transição. Então a gente tem os critérios de valores, e os primeiros são princípios, que aí sim, quando quebra, não tem como permanecer comigo. Um dos princípios é trabalhar em equipe, que eu tenho. Quando a pessoa não consegue isso, ela vai sair naturalmente. Então não dá para trabalhar em time? Então não dá, porque eu trabalho com time. Então, baseado nisso, a gente foi construindo um método único, com o Enneagrama se transformando na ferramenta de formação de líderes. Nós desenvolvemos o Enneagram Business, eu e o Igor, no qual também se transformou numa ferramenta muito forte de formação de líderes e de construção de negócios de alto nível. E aí a gente construiu metodologias que foram inspiradas em outras, mas que faz sentido mais para nós, como o HIPER, que é identificar o diagnóstico dentro das empresas, planejar, executar e refinar aquilo. E com o H do hiper, com energia, o H de humano. Então, sempre olhando no humano, né? Um ciclo contínuo com o humano no centro. Então, é algo nosso, né? O método ARAR, que é desafiar, apoiar, retornar, reconhecer, né? As pessoas. Então, esses métodos, eles foram criados baseados em práticas, porque eu não encontrei outros que serviam para mim, né? Eu estudei as metodologias de Vicente Falcone também, foi uma grande virada de chave, mas lá algumas ferramentas japonesas foram criadas para o Japão, que serviram para uma determinada época. Então, por exemplo, darar significa um balão que, se tiver murcho, não pode, se estiver cheio demais, estoura. E não tem ferramenta dessa que entende o ser humano. Então, dar ar para ele do tanto que ele dá conta. Não dá demais que estoura, que é delegar demais. Necessário. E delegar muito para uma pessoa que não está capacitada vai dar problema. Delegar de menos vai gerar o quê? Desmotivação. Então, o líder tem que estar o tempo todo aumentando o nível de delegação mediante o tamanho do balão da pessoa, dando ar. E o ar é através de delegação, feedback. Esse é o feedback mantém cheio. Então, essa é a ferramenta, né? Então, nós criamos as ferramentas, tem outras, que são autorais, né, que a gente utiliza hoje nas nossas mentorias. E com esse método, nós temos formado líderes muito capacitados, em Rio Verde mesmo, em região. Aqui também nós tivemos líderes que assumiram cargos, que estão trazendo resultados extraordinários dentro dos negócios. Hoje tem diretor de grandes empresas em Rio Verde, igual a Rei, né? Tem gerentes da Alto Rio, tem gerentes de hotel, tem gerentes... Então, tem hoje o Brasil Mangueiras, formamos 2 recentemente. Então, é incontável a quantidade de gerentes que nós temos hoje formados, assumindo negócios dentro das empresas e fazendo clientes como a Ruscari, que queria fechar o salão, está indo para a segunda unidade. Chegamos lá, queria fechar, né? Temos hoje lá, por exemplo, a Flávia da Central Frutas, que também estava com desafios, vai abrir uma segunda unidade. Tem reunião com ela para a gente falar sobre isso. Então, quando as pessoas realmente aplicam as metodologias, porque o desafio vai fazer
do jeitinho que nós estamos falando? Vai. Então eu tenho assim hoje umas centenas de cases que fazem. Inclusive dentro de Rio Verde nós lançamos uma empresa autônoma, eu não fiz uma propaganda. Não tive lançamento. Então não tive lançamento e a gente lotou de um tanto que eu parei de vender, Carlos. Falei para os meninos, não dá, nós já estamos perdendo o controle do atendimento, né? E isso aconteceu. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos cuidar, parei de vender 60 dias. Agora eu estou com um time de 13 pessoas, né? Tem psicóloga. Vamos dar ar, né, Fernando? Agora sim, Carlos. Agora eu tenho pessoas, estamos indo para uma sede. Agora a gente enche mais, né? O negócio também é assim, né? Olha que bacana. Não tinha pensado por esse lado. O negócio também, se você der muito ar para ele, ele estoura. Se você der menos ar para ele, ele murcha. Não, essa analogia do negócio eu não tinha trazido dar ar. Obrigado. Muito bacana. Porque eu tinha trazido do lado humano. Por a empresa é a mesma coisa, né, cara? A empresa que para de crescer, ela já começa a morrer, né? Exato. Então esse é o lado, Carlos. O projeto é isso. O projeto eu entendo que o líder, ele que faz o negócio. O negócio não quebra, quem quebra é o líder. Nunca vi um negócio quebrar com líderes que estão engajados e com nível alto acima do que o negócio precisa. Quando a liderança está abaixo do nível do negócio, ele não vai conseguir as respostas que o negócio precisa. E nesse sentido, o negócio já quebrou porque o líder está quebrado. Então as decisões vão ser baseadas no nível de conhecimento, de frequência que ele tem, que não é a velocidade que o negócio precisa e o mercado exige no momento. E que o time precisa para se inspirar. Ô Fernando, aqui assim, tá até fora do roteiro que eu tinha planejado aqui, mas é porque é uma pergunta recorrente que eu acho que em todo podcast aqui que a gente fizer, eu acho que ela sempre vai virar à tona, né? Porque assim, é uma dor muito grande minha pessoal, que é a questão para fazer todas essas transformações que você falou, primeiro a pessoa precisa querer. Pilar é esse, primeiro pilar é querer. Pois é, mas e como mostrar, assim, Uau. Porque para mim é uma grande dificuldade, sabe? Eu já falei, desculpa a repetição, mas é que assim, hoje eu estou muito, assim, eu estou buscando hoje muito a questão do mindset de crescimento, porque assim, você tem um pouco do direcionamento, né? Se aquela pessoa tem um mindset fixo, vai ser muito mais difícil de você trabalhar ela, porque assim, ela está enxergando ali só as limitações, os problemas, as dificuldades. Então, assim, você pegar uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela tá em outra vibe já. Ela fala, pô, então eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou ler, né? Tem uma continuidade ali, né? E tem uma outra questão, a questão da garra também, que eu li um livro maravilhoso que chama Garra. Né? Então, assim, é você fazer o que precisa ser feito, né? Independente da situação que você está. E para o funcionário, né, assim, a realidade do negócio brasileiro, com a questão, né, da CLT, com a produtividade do brasileiro, geralmente ela é baixa, o interesse, a questão cultural, e são vários fatores, né? Como fazer isso? Né? Porque a gente, primeiro, quando a gente fala de líder, às vezes é mais fácil, né? Porque você está falando com menos pessoas, né? Às vezes com pessoas que já estão mais próximas de você, que já tem, né, valores ou uma visão mais alinhada com o seu propósito de negócio, né? E aí quando a gente vai mais ali para o time, para a base, tem esse desafio. Você tem alguma coisa que você poderia falar para a gente, assim, que o primeiro pilar que você falou é o querer, né? Sim. Mas tem 3 pilares para isso. Aquela pessoa, ela precisa entender que ela precisa mudar. Uau! Sua Fala pergunta é gente. capciosa. Eu vou voltar, talvez vou voltar a pergunta para você. O que te faz estar aqui nos seus negócios? O que te move? Cara, assim, não é saudosismo, sabe, Fernando? Mas assim, eu brinco que minha maior alegria são as pessoas e assim, o que às vezes mais desmotiva também são as pessoas, né? Mas assim, eu falo que quando a gente é surpreendido positivamente, faz com que a gente esqueça facilmente os percalços, né? Sei lá, uma ação trabalhista, um funcionário que fala mal de você ou alguma coisa que não saiu conforme o planejado, né? Então, assim, eu acho muito, assim, para mim é um valor muito importante eu poder delegar, eu poder ver pessoas que estão dedicando a vida dela ali, né? Lógico que tira o salário, o sustento dela, né? A prosperidade de dentro dos meus negócios,
mas que ela está se entregando, que ela não está ali simplesmente passando um tempo, porque esse é o meu propósito, né? A gente vai morrer, não sabe quando, às vezes amanhã, às vezes daqui a pouco, e a gente viver aí, né, cara, vou trabalhar aqui, às vezes, se fizer sentido, não, assim, a minha filosofia de vida é mão na massa e pé na porta, Agora cara, vai você, então o que te mantém velocidade aqui são as máxima, pessoas. com O propósito seu certeza, são as pessoas. com certeza, que vai levar o negócio para onde eu acredito, porque sem pessoas não tem Verdade. negócio, né, acho que é o pilar básico aí, né. E para o futuro? Quando você olha para o futuro, o que você vê de positivo que te inspira para estar aqui? Rapaz, assim, eu continuaria na mesma linha, né? Assim, hoje o meu foco como empresário é treinar e capacitar as pessoas e trazer as melhores pessoas para dentro do meu negócio, né? Então, talvez é transformar essa empresa autônoma com essas pessoas, né? Então, eu quero ser, assim, o meu grande objetivo como empresário é transformar minhas empresas numa vitrine. Eu quero que Uma vitrine. uma vitrine para os profissionais do mercado. Eu quero que Uau. eles olhem para a Marquel e falem, cara, eu quero trabalhar lá. Sabe? Uau. Assim, eu não quero ter que divulgar uma vaga, eu quero ter tanto currículo em cima da mesa Uau. que chega no teto e a gente vai escolher os melhores, vamos selecionar. É isso que me E esse motiva. profissional de fora vai olhar para essa vitrine e vai enxergar o quê? Para ele ter vontade de deixar o currículo aqui. Aí ele vai enxergar o que a gente vem construindo, né? Então, assim, essa transformação são pessoas que entraram aqui, né? que cresceram, que foram buscar. Porque, assim, eu acho que... Cresceram e foram buscar. Eu porque quero não pegar tem essas duas palavras que é bem interessante. uma desconexão entre a vida profissional e a vida Uau. pessoal, sabe? Assim, eu tenho muito pra mim que, assim, desculpa se eu estiver sendo um pouco... né, mas assim, eu tenho pra mim, cara, não tem como você desconectar um e conectar o outro. Falar assim, cara, eu Tirar sou... da tomada, chega em casa. Exato, eu sou um profissional fera, eu sou... Aí eu chego em casa, eu sou um marido ruim. Ou então eu sou um pai de família ali que cuida dos filhos, que cuida da esposa, que é carinhoso e chega no trabalho e é aquele cara, né, que procrastinador ou que está fazendo de conta, né? Então assim, eu acho que é mais ou menos o que você falou, o propósito do seu negócio, né? O propósito do meu negócio, cara, é levar essas pessoas para o outro nível, né? Eu falo para a Érica que... Uau, ó, legal isso aí. Eu falo para a Érica que Levar. nós somos trampolim, cara, nós não somos âncora, né? Então assim, eu não tô aqui para segurar ninguém para trás, eu tô aqui para propulsionar as pessoas para frente. Não sei se era essa a palavra correta, legal. não, mas é isso, sabe? O que eu percebi nas várias empresas que a gente está fazendo mentoria, lá na Consular também, e é que todo ser humano nasceu para evoluir. A corrida dos espermatozoides já prova isso. Então, quando você fala que quer tirar a pessoa de um nível e levar para outro, é um propósito de vida lindo, maravilhoso. A empresa transformando-se num ambiente de evolução humana, que é o propósito do IFA. E aí, qual é o desafio, não seu, tá? Do mundo? É provar isso para as pessoas que estão aqui dentro. É mostrar esse caminho e mostrar como que vai ser lá na frente. A visão. Se eu conseguir trazer, através de uma visão muito clara, como Elon Musk, como esses grandes fazem, transformar a raça humana numa raça interplanetária, ter um lar, caso a gente perca o lar. E aí todo mundo fala, cara, eu quero isso. E aí trabalha dia e noite para fazer algo muito grande, que tem um significado e um sentido de propósito que vai mudar a humanidade. Isso faz as pessoas trabalhar dia e noite. Então, vamos lá, no IFA. Teve pessoas que pediram demissão de empregos muito bons para ganhar 30% menos, sem garantia nenhuma, do negócio estar começando, que fala assim, eu não sei porque que eu vim, mas eu estou aqui e não vou embora. E passa poucos dias, vem e me pergunta, agora eu sei porque eu estou aqui. Uau. Igual a Michelle veio me falar. Ela quase desistiu na primeira semana. Tantos desafios. Aí eu falei, você esqueceu por que você pediu demissão e está aqui?
E o que você trabalhou a vida inteira para você fazer agora com sua qualificação? Que chegou esse momento? Ai, Fernando, mas... tá bom. Então, vou pensar. Pensou 3 dias e voltou. Agora eu achei. E começou a trabalhar. Agora tá tão engajada que eu tenho que falar assim, para, descansa. Eu não quero que você perca sua qualidade de vida. E isso é com todos do IFA. Então, se você conversar com eles, se brincar, eles estão fazendo reunião uma hora dessa. Domingo. Mas por quê? Porque o propósito que a gente está buscando fez o Pedro largar uma proposta do Wendel Carvalho e está lá. O propósito que a gente está buscando é um propósito que eles acreditam muito nele. E eu sou duro, Carlos. Eu não sou um líder. Eu até às vezes minha esposa fala, você falou de jeito, não precisava. Porque eu sou um líder duro. E às vezes eu tenho que ser menos, eu tenho que flexibilizar um pouco. Só que ao mesmo tempo, eu sou duro com quem resiste dureza e eu não sou tão duro com quem não resiste dureza. Porque eu estudo tanto isso que eu sei que aquela pessoa, por exemplo, eu tenho um vendedor, que eu falei para ele, eu sei o perfil dele. Falei, você pode ficar tranquilo, vem trabalhar. Aí eu dei 3 meses de garantia para ele, que ele precisa. É um cara espetacular, mas eu sei que ele precisa. Primeiro mês não vendeu nenhuma venda. Nenhuma. E eu, tá tudo bem. Nenhuma venda. Imersão para vender, vendeu nenhuma. Segundo mês, nenhuma venda. Aí a gente, feedback, o que você está fazendo? Estou estudando isso, estou fazendo isso. Cara, isso aqui está fazendo sentido, nossa. Estudando, lendo livro, um atrás do outro, engolindo livro, estudando pra caramba. Tá bom. 3º mês já começou a sair venda. Mas todo mundo reclamando do meu time. Mas não vai vender, não quer fazer o método, não sei o que. Calma. Aí ele veio frustrado, Fernando, não consegui vender. Eu falei, não, estou tranquilo, você vendeu 2, não vendeu? Vendi não. Agora ele está conectando médicos que estão vindo para o Instituto com força. Ele conectou os médicos com o projeto. Agora, o agro, cara, ele hoje mandou, Fernando, fechei 4 hoje do Enerhard. Ele hoje é um cara totalmente autônomo. Mas eu sei construir quando ele quer estar conectado, 3 pilares. Ele quer estar conectado comigo como líder e estar conectado com o projeto, a vida dele conectada com o projeto. Se ele estiver aqui e olhando 1000 coisas, vendendo abacate, não sei lá o que, eu falo, vai vender abacate, que é seu sonho. Se aqui não consegue te manter e isso está acabando com a sua saúde, porque você está trabalhando em 2 empregos, então não vai dar para você fazer a sua proposta aqui. Vai lá, dedica lá que você vai ser bem sucedido lá. Então eu quero gente conectada. Então ele tinha essa conexão profunda com o Instituto. Só não tinha ainda a habilidade certa. Então ele tinha que se sentir seguro para ter a atitude. Se eu pressionasse, ele não ia ter atitude, porque a habilidade não estava certa. Mas eu sei o perfil dele e eu, depois que terminou, que ele está dando certo, eu falei, eu já sabia, tá? E aí é onde ele, cara, me encanta. Aí você pega um perfil do instrutor que nós temos lá, que muito incompreendido a vida toda, aquele negócio todo. Aí eu trago e falo, não, é tanto talento diferente do que a humanidade está acostumada, que é incompreendido. Então vem cá, esse talento seu é o único. Eu cuido de você. E eu cuido de você, só que vamos usar ele aqui, ó. E esse lado aqui, nós vamos trabalhar para você melhorar, porque ninguém aguenta, tá? Então no vamos. Lugar certo. E aí é onde, Carlos, eu volto à pergunta sua. Entender de gente. Pode estudar todas as teorias do planeta Terra, mas se não entender, eu me torno uma máquina produtiva. Porra, como que ninguém vê isso aqui? O cara, você olha e fala assim, é que essa cor aqui é um camurça. O cara fala, é preto. Fala, mas não é possível que você está vendo isso aqui preto. Mas você já tirou a venda do olho? Ele tem uma venda preta. Ele está vendo preto, ele tem uma venda. Você já tirou a venda há muito tempo. E aí você querer fazer ele olhar aquilo, esquece. Ele vai ter o tempo evolutivo dele. Aí aonde que está? Se eu mostro para a pessoa uma visão que queima o coração, com valores que eu não vou quebrar, com princípios que se quebrar está fora, com um propósito que é a missão, o propósito é você viver todo dia. O propósito você levanta da cama queimando, porque a sua missão de vida é o seu propósito, que se misturam.
E uma crença poderosa que nós, como time, vamos fazer isso junto. Então tem a ver com crença do que eu tenho, do que eu estou fazendo, os valores e os critérios dos princípios que são inquebráveis. Tem a ver ali com a identidade com o time que tem comigo e com o negócio, essa conexão. Então eles se identificam. Tem a ver com pertencimento, porque se eu estou dentro e eu estou construindo junto com você, eu pertenço a isso, porque se eu entrego tudo pronto, ele não pertence. Então, agora eles mandaram uma mensagem: Fernando, na imersão dá para colocar o NA Business? O vendedor, o representante. Por quê? Porque eu estou visitando os clientes e eu sinto que precisa de aprofundar. Eu falei: você trocou ideia com o time? Estou com eles aqui agora. Estou com o Igor, estou com o Fanto. Vendedor trocando ideia de conteúdo da imersão. Aí eu falei: perfeito, está dentro. Só fala para o Igor que vamos trabalhar tudo dinâmica, não vamos trabalhar teoria lá. Tudo com dinâmica, então vamos pensar nas dinâmicas. Então eles ficam vivendo isso e trabalhando isso para que melhore o tempo todo. Mas aí que tá, Carlos, no momento que algum fraqueja, ou tá com. Aí lá, eu tenho que trazer e falar assim: o que está acontecendo com você? Ah, estou com problemas pessoais. Tira o dia, vai descansar. Vai descansar hoje, você não está bem. Não, mas eu preciso terminar. Não adianta. Amanhã como é que você vai estar? Vai combustível. O motor precisa de combustível. Então vai cuidar desse combustível. Amanhã a gente conversa. Esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Onde eu falo que a liderança ela tem esse papel. E não, aí você fala: é fácil e eu acerto sempre? Nunca. Eu erro todo dia. Eu sei a teoria e eu fiz a prática, mas eu erro todo dia. A felicidade. Agora tem que ter humildade de voltar atrás e falar: desculpa pro meu colaborador. Eu errei com aquela palavra que eu te falei. Eu errei com aquela forte pressão que eu te dei. Naquele momento não era legal. Eu pedi desculpa esses dias na frente de todo mundo lá. Falei: olha, o que aconteceu com o problema que teve de relacionamento, ninguém tem culpa. E nem eu tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. Eu sou responsável. Vocês nenhum têm responsabilidade sobre isso, porque se ela entrou de forma errada no time e houve essa repressão, foi porque eu não fiz a integração certa, ou eu não preparei vocês com uma metodologia para isso. Então eu me responsabilizo por tudo. Não. Deixa eu falar. Eu sou responsável. Peço desculpa para vocês e vamos fazer direito. Uau. Eu fiz isso e eu faço com a naturalidade do mundo, porque eu quero meu time olhar para mim e falar: o Fernando é humilde, não é invencível, erra mesmo. Exato. E eu quero ajudar ele a consertar isso, né? Gente como a gente, né? E você pode perguntar se tiver acesso. Agora eu já errei muito, por exemplo, o Bruno. Eu errei com o Bruno, né, Bruno? Se você assistir. Eu fiz um jeito que o perfil dele não posso fazer. Ele se afastou de mim muito. Ficou uma semana sem conversar comigo. Depois ele ficou meses desconectado de mim. Meses, não foi um mês. Foram meses. E eu não aceitei aquilo e fui para pressão. Piorou mais a situação. Exato. Quase perdi. Quase saiu do IFA. Aí eu tive que voltar e entender: cara, você estuda isso. Se reintegra, neném. Você ensina e não faz? Aí eu tive que reconectar, baixar a bolinha e trazer ele. De repente, nunca mais do mesmo jeito que era antes, tá? Aceita que dói menos, porque a feridinha ficou lá. Acontece. Mas, pelo menos, alinhado, com propósito, conectado, feliz, trabalhando. Entregando, né? É desafiador. Humano, Carlos, não tem matemática, né? Não tem. Mas tem trilhas. Não tem trilha, mas tem trilhas que dá para seguir, que os estudiosos já fizeram a trilha pra gente, né? Você pega o Enneagrama, pega o PNL, pega... não precisa reinventar a roda, não, é só usar. É o que a gente faz lá no Instituto. Parabéns, que trabalho lindo. Ô, Fernando, você foi agora recente aí para os Estados Unidos, para a Europa, foi lá buscar alguns códigos aí. Compartilha com a gente o que você viu lá que faz sentido para esse tema nosso aí. Velho mundo, história, frequência, império, poder, inovação. Você vê ali na Itália, né? O imperador fez as estradas, mudou o mundo, né? Você vê que as construções, arquitetura, o sistema de esgoto de Roma, que mudou o mundo. Então você vê que aconteceu ali. E você vê também o sistema democrático, né?
a democracia da forma que é, nascida em Roma, com os deputados, senadores, aquele negócio todo, né? E aí você pega, cara, aí você vai estudar um pouquinho, e você vai dizer, pô, trazendo para a liderança. Júlio César, um líder opressor, né? Assim, no sentido de não querer, opressor não com o povo, mas com as pessoas que estavam ao seu redor, liderando e administrando, querendo poder para ele, deixando o Senado obsoleto, virou o primeiro ditador, esfaqueado. Então, ali está um exemplo do líder que quer oprimir demais o time, vai ser esfaqueado toda hora aí nos cantos da empresa. E pega um Marco Aurélio, que vem para a filosofia, estoicismo, um estudioso, uma pessoa que controla as emoções, que não reage ao outro, que, pelo contrário, faz o outro sentir até vergonha do jeito que ele trata, que divide o poder, que saía para as guerras e o Senado tomava conta, de boa, sem problema, ficava anos guerreando lá, voltava de boa, e perpetuou no poder. E Roma se tornou um império durante todos os anos que ele estava no poder. Então, isso foi muito marcante para mim, entender que lá naquela época já tinha todo esse movimento, né, evolutivo acontecendo no império. Tem os defeitos, mas eu quis buscar isso. A queda de alguns imperadores e a ascensão de outros. E nos Estados Unidos, a frequência business, a frequência de método, o foco, sem mimimi, eu estou aqui para fazer, vou fazer. Pronto, acabou. Eu estou na rodovia, não vou ficar para lá e para cá, o método é aqui, para que ficar, né, eu sair mais cedo, porque eu sei o horário de chegar. Então é raro você ver americano correndo no trânsito desesperado. Eles sempre vão parar para você através, pelo menos nos lugares que eu fui, sempre parar na faixa, sempre. Tem hora que dá até, assim todo mundo para. E agora, eu vou, né, sou brasileiro, eu vou primeiro, né, tudo bem, obrigado. Mas muita educação, muita diplomacia. O americano não gosta de brasileiro. Não sei o brasileiro que foi lá, né? Mas eu fui bem tratado praticamente. Quando eu não fui bem tratado, não era bem tratado. Talvez um garçom estava de mal com a vida, punha ali, virava as costas e ia embora. Só isso. Mas o 98% muito diplomáticos, muito educados, muito práticos e não tem paciência. Chega ali para fazer um pedido e está indeciso do pedido, ele fala, fica do ladinho. McDonald's, fica aqui. Senhor, vem aqui. McDonald's é o modelo, né? Se você ficar aí, não, pode escolher ali, senhor. E já vem. Então, eles se tornaram a potência mundial porque eles definem um foco e fazem acontecer. Hoje tem se perdido um pouco disso, né? Não quero nem entrar nesse mérito, mas também o império cai quando ele começa a perder o quê? Os valores e a cultura que foi criada para chegar onde chegou. Aí começa a corroer, porque o doce é tão gostoso que eu começo a ter uma diabetes, né? Em vez de controlar o consumo de doce. E aí eu começo a ficar doente. É o que está acontecendo em algumas regiões americanas que eu também passei, como o próprio Nova York, em algumas regiões, a Califórnia, né, que eu fui em algumas regiões. Mas mesmo eles do jeito que está, ainda está anos-luz do que nós somos, né? Agora, essa questão, dois impérios, né? Porque os Estados Unidos é um império também, ainda é, né? Em que decadência, mas ainda é um império. E entender essas frequências, por que eles chegaram a ser tão grandes, né? E aí as guerras também, países que muito envolvidos em guerra, então um povo unido por um propósito de liberdade ou de poder, né? Império ou liberdade, igual os Estados Unidos, luta pela liberdade. Então eu acredito que trazer essa essência de como os impérios são formados e também como eles caem. Roma caiu. E a história dos impérios cair, você sabe, é natural. É um ciclo, né? Então, eu trouxe isso, sabe? E o povo americano, que para mim surpreendeu positivamente, porque eu estava ali para seguir as regras e as normas e como eles são, não como eu sou como brasileiro. Então, fazendo do jeito que eles são, dá tudo certo. Quando eu teimei em uma coisa, deu errado. O Metri me levou até a minha mesa e eu queria ficar de frente à vidraça. Eu saí da minha mesa e fui. A garçonete já chegou, ela veio e falou assim, não serviremos o senhor aí, a sua família aí. E eu estava vazio o restaurante. E eu, como bom brasileiro que eu sou, falei, aqui ficarei ou sairei. Aí veio o gerente e falou, não, o senhor pode ficar aí tranquilo. Mas é tão metódica que ela achou ruim, sem a autorização dela, a gente mudar de mesa. A mesa era dela.
Então, assim, eu entendi que a metodologia americana de método é muito forte. E por isso que eles se tornaram o que se tornaram. Né? Mas é interessante, né, quando a gente compara ali Europa e Estados Unidos, porque são maneiras distintas, né? Eu acho que não é uma questão talvez de certo e errado, né? São apenas maneiras diferentes e que vão levar a resultados aí que você esperar, né? Ô, meu amigo Fernando, a gente está caminhando aí para o final, né? Queria te agradecer, mas como é de praxe aqui, eu queria que você desse alguma dica aí de livros, filmes, séries que tem, que teve importância aí nessa construção da sua jornada. Se tiver alguma coisa aí para compartilhar com os nossos ouvintes. Olha só, eu até citei alguns aqui, né? Eu Citou tenho o bastante maior livros. vendedor do mundo. Sim, o Carlos é um cara mais Maravilhoso. profundo, lê livros bem mais complexos, né? Intelectual. Eu sempre li livros voltados para o que eu realmente preciso no momento, sabe? Prático. Eu tenho um desafio de ler um livro que é só para o meu conhecimento, e deveria. Então, eu sou muito mais voltado para assim, eu preciso agora de construir uma empresa autônoma. Então, Vamos a atrás prateleira está disso. cheia de livros voltados para isso, sabe? Vários. E quando você fala desse, que é de superação, pô, já quero agora, porque os líderes precisam muito disso. Então, os livros que foram me construindo, né? Começa lá pelo maior. Aí eu vou falar disso, né? Da minha forma de ver o mundo. O que você precisa agora? Né? É venda? Então vamos lá. O maior vendedor do mundo, Diogo Mandino. Alta Performance e Venda, do Dale Carnegie. Tem um livro muito bom de venda, não vou me lembrar do nome dele. Mas ele mostra todas as etapas, sabe? Depois eu posso te passar, você coloca ali na. Coloco. Aí vamos lá, é liderança? Não, eu preciso de liderar melhor. Então você vai lá para o Dale Carnegie e aprende a lidar com pessoas. Então você vai lá e lê Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Então você vai ler os livros do Jim Collins, Empresas Feitas para Durar, Vencedora da Corrupção. Entra no Jim Collins, sem dó. Não tem erro. Não tem erro. Né? E aí eu quero gestão. Você quer gestão? Então entra em toda a literatura de Vicente Falcone. Você só segue a literatura de Vicente Falcone, eu tenho tudo. Né? E assim, eu quero melhorar minha mentalidade. É a mentalidade que você quer? Então, é riqueza, mentalidade para riqueza? Então vai lá, começa lendo, Fernando, a lei da atração, o segredo. Lê o Segredo da Mente Milionária, lê a Lei do Triunfo, lê, eu quero melhorar, lê lá o Poder Sem Limites, lê lá, eu quero adquirir patrimônio financeiro na área imobiliária, por exemplo. Então você lê Pai Rico e Pai Pobre, Independência Financeira, tudo do Robert Kiyosaki, né? Então, eu quero. Então, assim, livros que são de acordo com cada fase da vida, né? De cada fase que eu tô. Não, eu quero melhorar, né? A questão do pensamento. Não, então vai lá e estuda Platão, estuda Sócrates, estuda os grandes filósofos, né? Eu tenho lá também, já li. Então, assim, para mim entender um pouco o pensamento filosófico, eu adoro pensar, né? Eu gosto desse ato de pensar. Eu gosto de ficar às vezes sozinho horas. E aí talvez vou pra academia, vou fazer uma caminhada sozinho, uma musiquinha, aí dali sai muita coisa. Vários insights. Né? Muito. Eu acho que o ponto central assim que você trouxe, que para mim trouxe um insight bem legal aí, é a questão do que você precisa naquele momento, né? Eu acho que é isso, né? Você consumiu o combustível certo, né? Que bacana. E tem aqui a frase do Augusto Curri: quem vence sem risco triunfa sem glória. Ela faz sentido para você? Com certeza. Eu vou falar risco como desafios. Então eu vou só substituir um pouquinho ali. Quem vence sem ter desafios não tem glória. Por que os grandes alpinistas querem subir a montanha mais alta? Mais difícil. As mais desafiadoras. E muitos deles perdem a vida. Uau. E muitos deles nem escrevem livro. Muitas vezes eles contam essa história só num grupo pequeno de pessoas. Eu quero pescar o peixe mais difícil do local mais distante. Por que eu quero, igual o homem. Essa história de um dos livros que eu li, que também, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, meu Deus do céu. Maravilhoso. E o Amundsen, que foi lá pro Polo Norte, um dos primeiros que chegou lá, e aí
Né? Quer dizer, o cara, uma das expedições morreram todos eles, voltou, mas um morreu. E era a luta, quem chega primeiro, né? E aí tem várias e várias histórias de ser humano perder a vida fazendo coisas que você fala assim, não tem sentido nenhum, porque não tem ouro lá, não tem petróleo, não tem dinheiro, só tem o quê? O desafio. Porque eles querem o quê? A glória. Então, dentro dos negócios, como líder, como pai de família, como ser humano, nós estamos aqui porque esse como eu diria, esse veneno não, essa fagulha foi colocada dentro de nós. E quando a gente não desperta, eu penso que vem tristeza, vem depressão, vem um monte de coisa ruim. A gente desperdiça, e eu vou dizer, não precisa você subir o Everest. Talvez a sua montanha, o morro que tem lá em Rio Verde, chama Igrejinha da Serra. Exato. Então não queira subir o Everest. Como eu quero dizer com isso? Não queira comparar-se. Suba a sua montanha. Não compare-se com outras pessoas. Compare-se com você mesmo há alguns anos atrás e você vai ter uma surpresa. Uau. Talvez positiva, né? Ô, Fernando, e pra gente fechar aqui, dá um último conselho aí, uma última dica, sei lá, fala aí o que tá dentro do seu coração aí com as fagulhas para os nossos ouvintes aí, pra gente fechar essa noite. Vou pegar uma frase aqui, né, do Jack Ma, né? Esqueça seus concorrentes e foque nos seus clientes. Porque se eu trabalho hoje muito com líderes e com negócios, né? Então o Jack Ma, da Alibaba, que construiu um império gigantesco, e eu falo pro meu time, foca nos clientes. E tem 2 clientes, um cliente interno e um cliente externo. Então o cliente interno saudável, preparado, vai cuidar do cliente externo. Às vezes, cara, a gente se envolve tanto em métodos, burocracia, papelada, que esquece o principal objetivo do negócio. Tudo bem, o propósito é evoluir as pessoas, mas para isso eu tenho que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro e ter lucro, eu tenho que acessar as pessoas certas, o mercado certo, que são os clientes. Então, esqueça a concorrência. Porque se eu gastar energia de marca concorrente, eu estou esquecendo de cuidar do meu cliente. Eu passei anos sem entrar num concorrente meu lá em Rio Verde, anos, não sabia nem como é que era por dentro. Só que eu sabia através do meu cliente quando eu estava falhando. E isso eu pesquisava o tempo, tinha um cara pesquisando o tempo todo o mercado, o tempo todo, 24 horas. Porque trazia relatório todos os dias de clientes falando, vocês estão perdendo isso, estão perdendo aquilo. E a gente ia corrigindo a rota todos os dias. Uau. E quando era mais grave, ele ia na minha mesa, tinha autonomia. Podia estar numa reunião que for, eu parava a reunião, senta aqui, Jesus. O que está acontecendo? Olha isso aqui, olha essa ficha. Pedir licença para o representante e tal. Não, é grave. Vai pegar o telefone, vai para o gerente e falar, olha, cuida disso aqui para mim, hoje me dá o feedback amanhã. Então, por quê? O foco ali era o cliente. Hoje o meu foco no IFA é 100%, não. Os 2 clientes, 100% dos 2 clientes. Com certeza. Agora, as metodologias de entrega, os processos de entrega, é para organizar as avenidas e os pontos de checagem para chegar com melhor agilidade, o menor custo e a melhor entrega para o cliente. E se eu começar a criar muita coisa, igual hoje a minha psicóloga me deu um feedback, porque a gente estava criando muita estrutura de relatórios, de visitas, ali um pouco, exigindo muita coisa dos mentores, para a gente entender o que o cliente quis. Eu falei, Fernando, se continuar desse jeito, daqui a pouco eu vou fazer mais relatório do que atender clientes. E vai ter que pôr mais secretários para cuidar dos relatórios. Eu falei, nossa, nós estamos indo para esse caminho. Obrigado pelo feedback. Já vamos mudar essa estratégia, o relatório vai ser mais sucinto aqui e tal. Só o que interessa, porque a gente começa a querer ter tanta essa informação, tanto esse cuidado com o cliente, que começa a criar um mundo à parte para o cliente que fica caro e aí o cliente vai embora. O que era para segurar ele acaba deixando. E eu acho que isso alinha muito com o que a gente falou lá atrás, né? Assim, da pessoa não se comparar com o vizinho, né? E você da sua empresa, às vezes, ficar olhando só pelo seu concorrente, você acaba construindo algo que no final das contas, às vezes, nem vai fazer sentido para o que você planejou lá atrás, né? Fernando, é isso então, cara. Muito obrigado. Vamos finalizar com hard aqui, tem coragem? Mas o que é isso? Vai embora? Então vamos lá. Só se o Zé vir também. O Zé não sabe, vem Zé. Ó, faz daí, ó. Vem cá, Zé. O hard. Vai ensinar o hard. O hard é uma filosofia de vida. Que eu tive esse despertar alguns anos atrás, que eu ficava reclamando da vida, achando que
a culpa era da minha esposa. Eu falei isso pra ela hoje. Eu falei, meu amor, quantas vezes eu te culpei de coisas que não tinha nada a ver com você, era comigo. E isso fez ela sofrer. Culpando o patrão, culpando a esposa, culpando o mercado. A crise, é o Lula, é o Bolsonaro. Culpando. Hoje eu não culpo. Então, hard é o seguinte, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou buscar caminhos para isso, de forma assim, decidida e definitiva. Isso é ser hard. E hard é esse nível que nós estávamos falando, um desafio maior, como no jogo lá do videogame, nível hard. Então, o hard, aí a gente tem todo uma coisa, que é uma simbologia, que é a multiplicação. Você gosta de multiplicar dinheiro, saúde, prosperidade? Faz assim primeiro, eu esqueci. Positivismo, multiplicação e amor próprio. E a outra coisa que tem que fazer todos os dias é a gente aquecer o corpo. O carro tem que aquecer. Antigamente o carro tinha que aquecer, né? Hoje tem menos. Mas o aquecimento é crucial para a gente sair de casa todo dia. O aquecimento é uma leitura, uma oração, o aquecimento é atividade física. Então o aquecimento é assim. E a gente solta o hard assim, ó. Hard! Pessoal, então é isso. Se fez sentido para você, curta, compartilha. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu amigo. Nossa, foi top.